Chega ao fim de semana e para muita gente isso significa uma coisa: dormir até mais tarde, né? Aquela ótima sensação de compensar o sono perdido durante a semana. Mas e se essa pequena mudança na nossa rotina tivesse um custo oculto para a saúde? Pois é, por muito tempo a gente achou que tirar o atraso do sono no fim de semana era uma boa ideia, uma estratégia super válida. Só que novas pesquisas estão mostrando que a consistência pode ser muito, mas muito mais importante do que a quantidade de horas que a gente dorme. Um estudo bem recente que usou dados de smartwatches está virando de cabeça para baixo o que a gente pensava sobre o sono. E os resultados, olha, são, no mínimo, surpreendentes. E a prova disso tudo vem de onde? Vem de uma análise bem detalhada de dados de sono coletados por aparelhos que muitos de nós usamos todos os dias, como os smartwatches. E olha, não é um estudo qualquer não. A pesquisa é super robusta. Foi conduzida pelo Scripps Research Institute e acompanhou quase 320 pessoas por cerca de 2 anos. E isso nos deu uma visão de longo prazo sobre os padrões de sono do dia a dia. Mas o mais interessante é que o foco não era só quantas horas a pessoa dormia, mas a variabilidade do sono. Os pesquisadores olharam para aquelas pequenas mudanças nos horários de dormir e acordar que muitos de nós fazemos, principalmente nos fins de semana. Agora é aqui que o negócio fica sério. As descobertas ligam essa bagunça nos horários a problemas de saúde bem graves. E os números, gente, são de cair o queixo. A primeira bomba que o estudo soltou foi a ligação direta com a apneia do sono, uma condição bem séria que muita gente nem imagina que pode ter a ver com algo tão simples como variar a hora de dormir. E a ligação é surpreendentemente forte. 159%. É um número gigantesco, né? Mas calma, vamos entender o que ele significa. Então, vamos traduzir isso. A cada 1 hora de variação na rotina de sono, tipo um dia ir para a cama às 11, no outro à meia-noite, o risco de desenvolver a apneia obstrutiva do sono simplesmente dispara em 159%. É uma conexão direta e bem alarmante. E só para todo mundo ficar na mesma página, a apneia do sono não é só um ronco alto, viu? É quando a respiração para mesmo, várias vezes durante a noite. Isso priva o cérebro e o corpo de oxigênio e, claro, leva a um cansaço extremo durante o dia e a outros problemas de saúde bem graves. E não para por aí. A apneia não foi o único risco que apareceu. Essa inconsistência no sono também mostrou uma ligação bem forte com a pressão alta, um fator de risco enorme para doenças cardíacas e derrames. 71%. Pois é, o impacto na nossa saúde cardiovascular é, inegável. E a lógica é a mesma da apneia. Cada horinha de desvio na rotina de sono aumenta o risco de hipertensão em 71%. E o mais impressionante é que isso acontece independente de idade, sexo ou índice de massa corporal. Ou seja, o que manda mesmo é a regularidade. Tudo isso nos leva a uma mudança radical na forma de pensar, né? A gente precisa parar de perguntar só quantas horas de sono foram e talvez começar a se perguntar quão regular foi esse sono. É como se a gente estivesse saindo daquela obsessão só pela quantidade para entender que a qualidade e a consistência são o verdadeiro ouro. Não adianta só encher o tanque do carro de vez em quando. O importante é manter o motor funcionando num ritmo certinho, constante. Mas por que isso acontece, afinal? Bom, essa bagunça toda mexe com o nosso relógio biológico interno, o famoso ritmo circadiano. Esse desalinhamento crônico força o corpo a ficar se ajustando o tempo todo, e isso aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, causa inflamação, desregula o metabolismo. Basicamente, é como se a gente forçasse o nosso corpo a viver um mini jet lag todo santo dia. É um estresse danado para o sistema todo. Ok, já entendemos o tamanho do problema, mas a boa notícia é que tem solução, e a gente pode fazer alguma coisa a respeito. Vamos dar uma olhada em algumas dicas práticas, no que os especialistas chamam de higiene do sono. Então, aqui está um guia prático para uma boa higiene do sono. A consistência nos horários, como a gente viu, é a peça central, mas as outras dicas dão todo o suporte. Pensa bem, criar um ambiente perfeito, escurinho e silencioso, ter uma rotina relaxante antes de deitar, evitar as telas e a cafeína, tudo isso junto prepara o corpo para um sono regular e, mais importante, de qualidade. Então, para a gente fechar, a mensagem principal aqui é bem clara e pode de verdade mudar o jeito que a gente encara as nossas noites. A regularidade, gente, não é frescura, não é luxo, é uma necessidade do nosso corpo. Pequenas mudanças nos nossos horários, que parecem inofensivas, podem ter um impacto gigantesco, muito maior do que a gente imagina.
E para terminar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Qual seria aquela pequena mudança, uma coisinha de nada, que poderia deixar a rotina de sono mais consistente? Não precisa ser nada radical, não. Talvez seja só botar um alarme para lembrar da hora de dormir ou, quem sabe, resistir à tentação de esticar o sono no sábado. O importante mesmo é dar o primeiro passo.